Imagina como a recebeu carta de um rei, de que na decreta como e partiu parte de terra para bu casa bu mora, junto com a família, e para o resto aquilo que na sobra desse mesmo terra, para bu trabalhar, para bu ganhar fruto de bu pão de dia a dia. Mas, quem que disse essa carta, e falou de como rei, naquele mesmo carta, e fala de como tudo aquilo que bu na trabalhar na terra, imagine, bu fazer horta ou bu labrar, aquele arroz ou fruto que você ganha, você tem que batalhar metade na cada ano. Mas naquela carta e que está escrito, como é que você pode saber de como o deve cumprir aquilo que o homem falou ou não? Fica comigo na fim, para não poupar um bocadinho acerca da palavra de Deus e como que tem sido usado, como que está sendo usado até hoje para manga de guintes. No livro de Atos, livro que escreveram para Lucas, para poder testemunhar Teófilo tudo aquilo que aconteceu com o apóstolo, depois que Jesus subiu para o céu e descida do Espírito Santo. No capítulo 17, de versículos 10 a 15, Lucas conta a história de um grupo de irmãos que estava na Bereia, está chamado, não pode falar irmãos de Bereia. O que irmãos está fazendo? A Bíblia conta, como se não vai para Jubi, no capítulo 17, versículos 10 para diante, do livro de Atos, e fala assim, na Bereia, ser o título. O tchacau socorro são irmãos manda Paulo com Silas para Bereia. E chega lá e vai para a casa de juntamento de judeus. Esses é ser o mais aberto do que aqueles de Tessalônica. Para receber palavra com vontade e dar revista a escritura cada dia para jubi se é coisa que não ouve e verdade. De maneira, manga deles seta, suma também um bom número de gregos, mulheres de alta categoria, tudo com homens. Até que enfim ali é também mulheres. Mas amados, não vai para aquilo que é interessante, para aquilo que importa. A Bíblia conta no livro como irmãos de Bereia, aquilo que não pode destacar ali, como é ser abertos, é ter recebido com alegria a palavra de Deus, não só de como é ter recebido com alegria, com contentamento, mas também é ter revistar para jubi se aquilo que Paulo na papel, que Silas, que Timóteo, se correspondia à verdade. Papel de estudo e bem tem grande conversão, e não só judeus, mas também gregos de alta categoria, nesse caso, homens com mulheres. Também para diante, na versículos 13, não vimos olhar como Paulo com Silas, naquele lugar que estava nele, que Timóteo, é bem passa a luta lá. E não olha também de como na versículo 14, não vimos olhar como que irmãos de Bereia é proteger Paulo com Guintes que estava com. No início, dá um exemplo, falou para você imaginar, de como eu recebi um decreto de um rei, e, apesar de nós ficar muito comum na metade questão de reis, não pode pensar num presidente de república ou presidente de câmara e decidir partir parte de terra para botar mal para bobo com a casa junto com a família e tirar parte para labrar para poder ganhar algum fruto para o pão de dia a dia. Mas quem que disse aquela palavra, aquele decreto e falou de como não, cada ano tem que batalhar metade. Ou tinha naquela carta e cá estava. Como é que eu vou decidir? E tem exemplo dos irmãos de Bereia. Tem exemplo dos irmãos de Bereia. A Bíblia contando, como se não volta ali, versículos 11, e fala, esses é ser o mais aberto de que aqueles de Tessalônica, para receber palavra com vontade. É ter revista a escritura cada dia para ouvir se é coisa que não ouve e verdade. Canto de nós com assina de documento sem lei e aquele documento tem problemas. Ou canto de nós que na igreja não ouve palavras tanto na pregação como no companheiros próprios, palavras que falaram de como é de Deus, mas que correspondem à verdade. E suma aquilo que não estou ouvindo cotidianamente de como não, a palavra de Deus é mentira, homens que escreveram e utilizaram para escravizar ali e escravizar lá. E certo de como a palavra de Deus se propósito e transforma o homem na maneira que podia andar para agradar a Deus. Isto é, não ama Deus, ama-se cabeça e ama-se companheiro também. Na nenhuma parte de Bíblia, Bucano olha como Deus recomenda para o homem escravizar se companheiro homem. Na nenhuma parte de Bíblia. Na nenhuma parte de Bíblia, o cano olha de como Deus fala para adorar o companheiro homem. Até porque na mente fala que tem nenhum outro Deus fora de mim e nem que labrar imagem vou chamar por Deus. Na nenhuma parte de Bíblia,
Gente está falando como não, é escravizando e tudo mais, depois é dando Bíblia, tem que falar por da companheiro, ama bom companheiro, aquilo assim a palavra fala. Agora, se alguém pega a palavra para turja se companheiro e usa a palavra Deus para enganar se companheiro, para ter nele uma se escravo, será que Deus que é culpado? Na questão como falou, pode imaginar. Homem bem fala se companheiro como rei da Esther ali decreto, mas cada ano tem que bater da metade. Quem que é culpado? Rei ou quem que disse carta que conta que mentira ou quem que pega a carta, talvez ele leia, mas que examinar. Aos um dia, não can falar, não can ter desculpas, porque a Bíblia praticamente na tudo línguas e tem. E a nós que tem aqui línguas étnicas, balanta, fula, pepele, por aí fora, Bíblias também tem as línguas. Então não can ter desculpa quando não bimba fala Deus de como não, nunca se biba, nós tudo não tem Bíblia. E Bíblia, na tudo maneira não pode ter. Tanto em papel, suma eletrônica. Esse caso na telemóvel, no computador, na tablet, se entra para no Google e fala Bíblia, não olha completo. Então, qualquer problema, que manda até a nós, nós ainda não sendo enganado, nós ainda não sendo entulhado, tanto para a sociedade, que não falando na Bíblia e que o outro não está acabando para acreditar, e tanto próprio dentro da igreja. Nós estamos sendo enganados, porque que alguém ia estudar, porque que alguém é doutor. Olha, o Jesus na papel que doutores de leis e fariseus, e chama eles de hipócritas, e chama eles de sepulcros caiados, e chama eles de como eta prega a palavra de Deus que está convertido, mas está torna eles dos bias merecedores do inferno mais do que eles próprios. Porque assim, é conhecer a palavra, estuda a palavra. Só que eta pega a palavra é manipulá-la na maneira de fazer o ser escravo. E aquilo que manda sempre Jesus tem confronto com o próprio fariseus. Se não vai para ouvir no livro de João, capítulo 8, versículos 32, fala assim: bota com-se verdade e verdade te liberta vós. Esse Jesus que na papiaba com os fariseus. Se você ler a partir de 32 até no fim desse capítulo, uma de conversa que Jesus na papiaba com os fariseus. O que Jesus não fala de como, se você conhecer verdade, verdade te liberta vós. Fariseus começaram a falar de como, não, mas nós somos filho de Abraão, nós somos livre. Como que não falando de como não está preso? Se não você está aqui, eu vou falar, não está livre. Mas Jesus não fala para ele que aquilo tal liberdade, como não pensa. Liberdade que não fala a voz dele é de pecado. Tudo quem que está fazendo pecado está preso e sendo cativo de pecado. E se morre e não vai ao inferno. Mas quem coube na palavra e não vive, é torna questionar mais. Então, bom mais não Abraão. Abraão morre e manga de anunciadores morre. Ah, bom, como podemos falar de como? Se não ouve boa palavra, não vive. E Jesus falou eles, o chame na bem. Um olha Abraão contente que missão que não bem cumpre. Eu falei, Jesus, a bota tem menos de 50 anos. Como podemos falar de como olha Abraão? Depois Jesus falou eles ainda, antes de Abraão existir, a mim cedo, a mim cedo, é Jesus que estava mostrando como ele mais do que Abraão, porque ele próprio, e ser Deus, uma que no próprio livro de João 1 fala, na começada, e ser uma palavra, estava com Deus e palavra, e ser Deus. Esse e na referir ao próprio Jesus Cristo. Então, esses guintes, esses fariseus, panha raiva, ou estava na busca de matar Jesus. E Jesus perguntou deles, se a voz botar falar de como a voz e de Abraão, o que manda bom na busca matar? Se vou falar, boa ama Deus, a voz e filhos de Deus, o que manda bom na busca matar? Será que Abraão na faciba suma que a voz bom na busca fazer? Ou será que se botem amor, bom na busca fazer assim? Manga de pregadores, manga de aqueles que conhecem a palavra de Deus. Esta busca mata companheira espiritualmente. Esta falar de palavra de Deus, mas não para ter contato com Deus, mas sim para continuar dependente a eles. Mas aquilo que Jesus me está mostrando de como a nós não podemos chegar para Deus diretamente através dela, Cristo Jesus. Que ele que seja a palavra, e essa palavra, qual não tem no mundo, que precisa não prestar atenção na palavra, e precisa não estudar a palavra, e precisa não conhecer a palavra, para não ser enganado, tanto dentro da igreja, aqueles que têm maus pensamentos, são fora, que a sociedade não me impõe coisas na cabeça, para pensar de como não abandona aquilo que de nós, para seguir aqueles que de ocidente, aqueles que de branco, nada a ver. Aquele amor que os ocidentes podem ter, a nós também não podemos ter nele. A Bíblia fala ali de como acabou matar. Será que acabou matar e só para ocidentes e só para brancos? Acabou furtar, acabou lantanda falso testemunho. Será que só para brancos e só para ocidentes? Não, isso serve para todos nós. Porque com certeza nenhum som de nós que não miste para outro chegar e isso tal que mata. Nenhum som de nós que não miste para manter a coisa alguém bem furtado. Agora, como que não fala de como? Essa palavra é de brancos para fazer isto, mas aquilo. Não. Irmãos de Bereia receberam a palavra com vontade.
E não só é recebê-lo com vontade, suma que é examiná-lo com cautela, para saber se aquilo que é nobre é verdade ou não. E esse que nós não tem que ser. Assim que não tem que ser. Não tem que examinar a escritura, independentemente de quem kuna papel. Se alguém falar, na tal versículo, na tal capítulo, na tal livro, e fala assim, assim, não vai jubi se encontrar assim na verdade que fala. E depois, não renda para o Espírito Santo assim não entende. Para ver, tem duas coisas. E tem interpretação bíblica literal e tem interpretação bíblica espiritual. Para ver daquilo que não tem cor. Não tem cor sempre. Para nunca interpretar a Bíblia literalmente. Para ver a Bíblia é divinamente inspirada. Para não entender, é preciso o Espírito Santo dando discernimento, dando conhecimento, dando entendimento direto e interpretando para não poder entender. A maneira que Jesus fala em João 8:30, se vou conhecer verdade, verdade da liberta vós. Qualquer alguém pode chegar e falar, não, e essa que é verdade. Como conhece se verdade ou não? Uma vai se traz. Uma acha como aquilo que não liberta, e toda não. Satanás fala a Jesus, dado tudo as coisas. Se você fica de adiante, nada well. Canto guintes que também contrato com Satanás, com muros, irãs e que vai poder ser rico, vai poder ser giro, vai poder ter isto, mais aquilo. Mas o que riqueza vale eles? O que riqueza ou direção vale eles? Nada. É mulher ficar ali. Nada é que vale eles. Mas é que tem paz, é que tem liberdade. Porque a hora que eu faço contrato com muros, irãs, Satanás e tudo mais, ele não cobra ela. Você tem que pagar. A nós, aquilo que não está dedicado para fazer, aquilo que está acabando de mostrar como aquilo conhecido. Se não está dedicado tanto a ouvir músicas do mundo, é aquilo conhecido. Se não está dedicado tanto a ouvir conversas, na fofocas, na papel e papel, é aquilo conhecido. E aquilo que não está sentindo contente com ela. Depois, não também age, suma, que guintes no livro de Oséias, aquele versículo que não gosta tanto dele, que tem importância também de não entender. No livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, de que fala assim de como não bata com o Senhor, não vai adiante para não poder conhecer mais direito. Se saída e certo suma sol de madrugada, e na bim para nós suma chuva, que primeiro chuva o tarreguachão. Essa é verdade, mas qualquer intenção, qual é papel da palavra qual? Se você ler no título desse capítulo 6 de Oséias, e fala arrependimento fingido de povo. As palavras que o povo papel ali, é papel com sinceridade. É papel com fingimento. Aquilo que é papel é verdade, mas sem intenção e cair a verdade. E cair de verdade e de fingimento. Manga de nós não papel de palavra, Deus com fingimento. Não fingir como não adora, toco no ficha hoje, não chora, não quer. Fingimento. Fingimento. Não digo que Deus iria responder-lhes. Logo no versículo 4, eu só o que o Senhor fala. Ele fala assim, Senhor ponta, que não faz como Efraim? Judá, que não faz como? Boa amor e suma nuvem de para amanhã. E suma sereno de madrugada que passa cedo. Põe minha palavra na boca de anunciadores para avisar vós de castigo o morto. Minha lei é claro suma luz. Coisa que mais me esti é misericórdia e que sacrifício. Mas me esti para vos consim até para vos queimar ofertas para mim. Mas eles quebra contrato suma Adão. É cedo infiel contra mim. Gileade e praça de guinte que está fazendo mal, mancha de sangue está nela. Então, não pode olhar, logo no versículo 3 que fala, não conhece Senhor e Senhor começa a contar eles. O que é que não faz com vós? E fala, bom amor, isso é sereno, isso é nuvem, e está listo que passa. Ou seja, na igreja não sendo grandes adoradores, mas hora que não sai na igreja, quem não está cedo? O Senhor fala, um caminho de sacrifício. Aquilo que me diz é para você ter compaixão, para você sentir pena de companheiro, para você ter amor. Aquilo que me diz é para você ter relacionamento com o Senhor, para você conhecer. E como é que não conhece o Senhor? Se uma quer falar, não conhece o Senhor, não vai estar adiante para conhecer. Mas a palavra que Deus põe na boca dos anunciadores é que está ouvindo. Leis que o Senhor escreve é que está lendo. Suma com amigo também. Mas o Senhor não é chamado para um relacionamento, para não ter Deus, suma alguém. Deus é que é uma estátua e que é um caso que não está pensa. Deus é alguém, suma nós, não suma nós de carne e osso, mas no espírito, está sente, e está ouve, e está olha, e está papia. Deus é misto para não relacionar com ela, para não papiar com ela. E como é que não pode fazer isso? Na oração e leitura de palavra de Deus. Não ouve palavra de Deus e na louvor, até porque fala fé também de ouvir que? Ouvir palavra de Deus. Amados, não ama ouvir palavra de Deus. Não tem vontade
de ouvir a palavra de Deus. E a hora que não ouvir, não examinar. Na tudo parte a hoje não pode ouvir palavra. Na YouTube, na Facebook, na TikTok, de fama, não pode ouvir palavra de Deus. Na tudo redes sociais, praticamente palavra de Deus na pregado. Não tem só que fazer duas coisas. Examina aquela palavra e ora para Deus dar-me entendimento. Assim, não ouvi palavra, não entendi palavra, não vive palavra, não quer ser enganado. A hora que Satanás vem, que se astúcias, que se enganos, não falar de como está escrito, e que só de pão que o homem está vivo, mas de palavra que está saindo na boca de Deus. Para não ser enganado, não tem as características, suma os irmãos de Bereia. É falar e ser abertos. É receber baguintes com contentamento, principalmente a palavra de Deus, diferente de irmãos de Tessalonicenses, que judeus que estavam na Tessalonicenses. Manga de nós, não metade, nós somos judeus de Tessalonicenses. Não caminhamos de ouvir verdade que não confrontamos para não mudar, não está lanta contra que verdade. Mas esses irmãos, é falar, é ler a palavra cada dia, é examinar a escritura cada dia, para fazer comparação. Que é alguém na papel, e verdade ou mentira. E verdade ou mentira. Não só para ver aquela palavra que ouve, é confiar de como é verdade, manga de gente bem convertido. Porque é que precisava de pinta. Paulo com seus companheiros, é que precisava de pinta a palavra bem bonito, mas é contava a verdade, ainda que não deu. Mas boa verdade para mudar. Porque me ensino próprio para fazer feito na buchaga e tem que arde para tirar aqui maldade, tirar maldade para poder curar. De dentro para fora. E escura que não precisa. Que palavra que não obedecendo lá dentro. Para contando a verdade, pecado que não estão fazendo e levando para o inferno. Que vida que você está vivendo de fingimento, de fingir cantar, tocando chora, depois o seu vai pecar. E mentira, ainda levou para o inferno. Prega ali, tocou não sei o que. E mentira, ainda levou para o inferno. Se você está fazendo com tudo o coração. Diante de Deus com humildade. Ainda levou para o inferno. Essa palavra, esses irmãos, até examinava essa verdade, ok? Não muda. O povo na Nínive, eu ouvi recado que Jonas conta, é arrependido desse pecado e muda. E esse que Deus miste, e que fingimento. E fala, mas sim, o povo que está chamado para meu nome, é arrependido desse pecado e muda desse mau comportamento. A Mila nasceu, então abre janelas e dá uma bênção. Mas se esse que tem maldição na contínua, e fim desse tudo, e sofrimento eterno, é falar. A Bíblia fala, é quebra mandamento, é quebra e ser infiel suma Adão. Mas o segundo Adão bem que ser Jesus Cristo e ser fiel até na morte. Assim, não pode ter vida que acabar. Suma que no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, e fala, que o meio daquilo que o bem sofre. Diabo na bota outros de vós na calabouço para prova vós. Câncer na bim para vós para 10 dias. Fica fiel até na morte. Então dá coroa de vida. Aquilo que tem na orelha, vai ouvir que o Espírito na fala igrejas, aquilo que vence segundo morto, cana fácil mal. Lutas na bem, problemas na bem, não ouvir palavra de um lado para outro, cada quem na papina da sua opinião. Riba desse tudo, não examinar. Cada um pessoa não corre, já não para levar para diante, não examinar. Não sucuta direito, não vai ouvir palavra, se aquilo aqui na verdade falar. A nós que estava a igreja para de culto, em vez de não ficar na telemóvel, na pechec durante o culto todo, não leva caderno pequenino, com caneta. Não ouve aquilo que o pregador na papia, aquilo que na canta própria na ministra. Não ouve que na canta, que na ministra. Não ouve aquilo que o pregador na prega. Não toma nota. Ora, quando chega a casa, não tira tempo. Não ora, tanto na causa de trabalho, só tem tempo livre. Tira tempo, boa e bucunça, de aquilo palavra, tintim por tintim. Assim, bocando enganado na questão de dízimos e oferta, bocando enganado na questões de ancestralidade, que toma conta de tudo a internet hoje, bocando enganado na sociedade para fazer aquilo que é misto, mas sim, bona com vontade de Deus, aquilo que ser o perfeito e sabe, bona entrega, o corpo suma sacrifício vivo, santificado e separado só para Deus, para contentar que seja o culto que não deve de fazer. Assim, boa maneira de andar e nascer mudado. Mas se nunca tem tempo para Deus, se nunca tem tempo para examinar a Escritura, qualquer algo que não ouve, não fia nele, não vai. E assim que não vai ter, que não vai para perdição. Acabou engana a boa cabeça. Judas estava com Jesus, mas permite Satanás entrar nele e usá-lo e vai para perdição. Independentemente de quem como cedo. Se você chega à igreja cedo, ou se a própria que está cantando, que está pregando, mas não sei o que, vou estudar, vou fazer aquilo. Se você tomar cuidado, você não cai. Manga de grandes que mostrar na Bíblia é descuidar, é cai. Saul cai, Sansão cai, Davi cai. Sorteado aquilo que vem arrependido desse pecado, suma,
Davi, suma Sansão, Deus mostra a misericórdia para eles. Diferente de Judas, diferente de Saul e entre outros grandes na Bíblia, que cai é que aproveita tempo para pedir perdão para Deus e lança deles de novo, é para perdição. Não toma cuidado, não ouvir palavra, não examinar palavra, tudo aquilo que não ouve, não só palavra, uma música, cada notícia, não examinar antes de não levar para diante ou tomar próprio para nós, para não ser enganado e não levar para a perdição. Enfia de como essa palavra ainda diz algo novo na tua vida, algo novo no sentido de como você ser crítico, não no sentido de dúvida de tudo, mas sim no sentido de pôr à prova a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus, a hora que pregava, se discípulos está chegando a apontar, mestre, que como este fala que Jesus está ensina tudo de novo. Paulo ficava contente com os irmãos de Bereia, porque é caseiro para crentes passivos. Mas ser para crentes ativos, crentes que não examinam, crentes que não estudam. É fala todo dia, é que estudava a palavra de Deus. É que está ouvindo só para ouvir não, mas é que estudava a palavra de Deus. E não tem esse bom coisa para a minha vida, ok, não está mal para mim. Que não burro em nada. Então, afasta. Soma que não fala, não repete tanto palavra de Deus, suma músicas que não ouve, principalmente palavra de Deus com músicas que está cantado tem na igreja. As músicas virem mais, não tem gosto de sociedade. Na vitória, não fala mal, não faz isso, não faz aquilo. Amados, glória e para Deus. No louvores e tem que ser para Deus. E capangaba inimigo, porque não perseguinha, não faz isso, não faz aquilo. Cristo fala tudo está já consumado. Ninguém pode fazer o mal. Nem maldição de aonde pode apanhar. Mas se você fia de como é pode apanhar, não apanhar. Agora, se você fia de como é Cristo e libertal, ainda que a carne pode fazer o mal, boa alma está já salva. Cristo fala no mundo bom tem aflições. Mas que razão de dar inimigo o poder? De tudo ora, me estou fazendo isso, me estou fazendo outra mesquinha. Será que você fia na morte e ressurreição de Cristo? Será que você fia com essa palavra mesmo? Para entender como a morte e ressurreição de Cristo tem poder arriba de tudo? Para que a doença assim e por desanimar? Para que a coisa assim o povo desanima. Paulo passa a maioria do tempo na prisão. John, que escreveu Apocalipse, que escreveu o próprio livro de John, e passa quase o resto da vida tudo na prisão, que vai parar na ilha de Patmos. Estevão, insultado com pedra, estou aqui matado. Mas aquilo é que a razão de abandonar a Deus ou dúvida de Deus. Mas naquele momento Deus lhe mostrar o céu, e dar força e dar conforto. Assim, hora que não fia na Deus, nos momentos de tristeza, Deus ainda dá no conforto. Mas como que não pode fiar se não can examinar a Escritura, se não can prestar atenção para ouvir? Amados, esse é um convite muito forte. Que não tem comportamento de fingimento sobre aquela palavra que o povo falava no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Mas não sendo sincero, porque aquilo que Deus emite é para não conhecer. E se não conhecer a verdade, é na liberdade. João 8, 32. Nós somos irmãos de Bereias, que falaram no livro de Atos, capítulo 17, versículos 10 a 15. Não examina a Escritura, para não ser enganado e não levar para a perdição. Deus te abençoe. Até outra oportunidade.